Eu nunca pensei que o coração pudesse despertar depois de tanto tempo adormecido. Mas antes de falar sobre o que vivi recentemente, preciso voltar àquele dia, ao dia em que minha vida mudou para sempre. Antônio partiu em uma manhã fria de inverno. Lembro-me da cor das paredes do hospital, daquele cheiro de álcool misturado com desespero e do som contínuo das máquinas. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão, uma mão já frágil, com veias saltadas, mas ainda quente. Ele me olhou com ternura, como se quisesse me pedir desculpas por me deixar. Eu sorri, mesmo com lágrimas nos olhos, porque sabia que precisava ser forte. E então o bip parou. O mundo parou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta de mim. Naquele instante, percebi que não se chora apenas pela ausência da pessoa, mas pelo vazio que ela deixa na nossa rotina, na alma, na pele. Era como se um pedaço inteiro de mim tivesse sido arrancado sem anestesia. Voltei para casa sozinha naquela noite. O vento batia nas janelas e a cama parecia imensa, deserta, quase hostil. O travesseiro ao meu lado estava intacto, mas eu estendi a mão como se ele ainda estivesse ali. A solidão não é apenas silêncio, é um grito mudo que ecoa dentro do peito. Nos dias seguintes eu vagava pela casa como um fantasma. Cada cômodo tinha a marca dele. A cozinha, onde ele sempre fazia piada quando eu exagerava no sal. A sala, onde gostava de se sentar com o jornal e reclamar das notícias. O quintal, onde regava as plantas e me dizia: "Essas flores só vivem porque você fala com elas, Maria." O cheiro do café que ele fazia todos os dias de manhã parecia ainda estar impregnado nas paredes. Abri o guarda-roupa e quase desmaiei com o perfume que ainda morava em seus casacos. E as pequenas coisas? Ah, como doem as pequenas coisas! A caneca azul com alça quebrada que ele teimava em usar mesmo assim. O chinelo esquecido debaixo da cama, o barulho da porta que rangia quando ele passava pela varanda, tudo se transformou em lembrança dolorida. Meus filhos tentavam me animar. Vinham me visitar, traziam flores, tentavam puxar conversa, mas eu sorria por fora e chorava por dentro. À noite, quando eles iam embora, eu desabava. Muitas vezes falava sozinha, como se Antônio ainda estivesse ali. Perguntava: "O que faço agora, meu bem? Como sigo sem você?" Eu tinha 67 anos e, de repente, senti como se tivesse 90. O peso do luto não era apenas tristeza. Era como carregar pedras invisíveis no peito que me impediam de respirar fundo. A vizinhança, que antes me cumprimentava com alegria, agora me olhava com piedade. Eu senti o julgamento no ar, como se as pessoas me vissem como a viúva triste e nada mais. Eu deixei de ser Maria. Passei a ser a que perdeu o marido. Havia noites em que eu não dormia. Ficava olhando para o teto, ouvindo o barulho distante de cachorros latindo e lembrando da respiração dele ao meu lado. Às vezes eu acordava assustada, achando que tinha ouvido a tosse dele, o arrastar dos pés pelo corredor, mas era apenas o eco da minha saudade. O tempo passou, mas a dor não foi embora. Ela apenas mudou de forma. No início era como uma ferida aberta. Depois se transformou em cicatriz, mas uma cicatriz que doía ao menor toque. Eu não queria sair de casa, não queria festas, encontros, nada. A vida tinha perdido a cor. Eu me arrastava pelos dias como quem cumpre pena, esperando apenas o fim. Até que algo inesperado começou a acontecer. A tarde estava cinzenta, pesada, como se o céu também carregasse meu luto. Eu subi ao sótão com a intenção simples de procurar uma manta antiga para doar à paróquia. Mas o sótão... aquele lugar parecia um baú da própria vida. O cheiro de madeira velha e poeira me envolveu assim que empurrei a porta.
A luz fraca entrava por uma janelinha pequena, formando um feixe dourado que cortava as partículas suspensas no ar. Era como se o tempo tivesse parado lá em cima. Comecei a revirar caixas. Dentro delas, objetos que pareciam falar comigo. Brinquedos esquecidos dos meus filhos, livros que eu lia antes de dormir, roupas fora de moda que carregavam histórias. Cada coisa tinha um peso, uma memória. Mas nada me preparou para o que encontrei a seguir. Havia uma caixa de madeira, escura, com pequenas ferragens enferrujadas. Reconhecia imediatamente. Fora minha mãe que me dera quando me casei. Ali eu guardava segredos da juventude. Fazia anos que eu não tocava naquela caixa. Abria devagar. O cheiro do passado escapou de dentro. Papel amarelado, lembranças guardadas. Havia cartas, fitas de cabelo, uma flor seca que um dia fora vermelha. E no fundo, entre bilhetes dobrados, uma fotografia. Quando a vi, meu coração disparou. Era eu, tão jovem, tão viva. O rosto liso, o sorriso largo, os olhos cheios de brilho. Eu vestia um vestido azul claro, simples, mas que na época me fazia sentir bonita. E ao meu lado, com o braço levemente encostado no meu, estava ele, Ricardo. Por alguns segundos fiquei imóvel. Meu corpo inteiro tremeu. Senti como se tivesse aberto uma janela para outro mundo, para uma época em que o coração batia mais rápido e a vida parecia infinita. Ricardo, meu primeiro amor. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos. Foi no salão comunitário da pequena cidade onde eu cresci. A banda tocava um bolero e eu estava envergonhada, encostada em uma das colunas, sem coragem de dançar. Ele, com aquele jeito atrevido e um sorriso quase insolente, veio até mim e disse: "Está esperando o quê? A vida não espera." Estendeu a mão. Eu, trêmula, aceitei. Ele me ensinou a dançar naquela noite e, de certa forma, me ensinou a sonhar. Passamos 2 anos juntos. 2 anos de olhares roubados, beijos escondidos atrás da igreja, longas conversas sobre as árvores. Ele falava em viajar o mundo, em estudar, em conquistar tudo. Eu acreditava em cada palavra. Mas a vida nos separou. Ele partiu para estudar em outra cidade. Eu fiquei. E o destino, travesso como é, colocou Antônio em meu caminho. Com o tempo, as cartas rarearam, o silêncio tomou o lugar das promessas e Ricardo virou lembrança. E agora, naquela fotografia esquecida, ele voltava. O jovem dos olhos vivos e sorriso atrevido estava ali, ao meu lado, congelado no tempo. Segurei a foto com as 2 mãos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Foi como sentir novamente o cheiro da juventude, o som da música ecoando, o frio na barriga do primeiro beijo. Sorri e chorei ao mesmo tempo. Era um reencontro com a menina que eu tinha sido. Uma menina que ainda existia dentro de mim, escondida sob rugas e dores. Uma menina que acreditava que a vida estava só começando. Fechei a caixa com cuidado. Disse a mim mesma, quase em voz alta: "Isso já passou, Maria. É só lembrança." Mas no fundo, eu sabia. Algo tinha despertado, algo que eu não podia mais ignorar. Foi Lúcia, minha amiga de tantos anos, quem insistiu. "Maria, você precisa sair um pouco. Esse baile da terceira idade vai te fazer bem. Só música, conversa, nada demais." Eu recusei 1000 vezes. Estava cansada de convites. O luto me tornara alérgica a qualquer coisa que tivesse cheiro de alegria. Mas Lúcia era persistente. "Vamos, nem que seja para rir das roupas exageradas e da música alta. Você não precisa dançar, só olhar."
Cedi. Talvez porque estivesse cansada do meu próprio silêncio. Talvez porque, lá no fundo, uma parte de mim quisesse sentir que ainda fazia parte da vida. O salão comunitário estava iluminado com lâmpadas amareladas que davam ao ambiente um ar nostálgico. As paredes exibiam cartazes antigos e o cheiro era uma mistura de talco, perfume barato e café recém-passado. No canto, uma banda tocava boleros e valsas que pareciam vir direto de outro tempo. As mesas estavam ocupadas por casais conversando, grupos de senhoras rindo, alguns homens observando. Havia um clima de leveza, mas para mim, naquele instante, tudo era estranho, quase incômodo. Eu me sentia deslocada, como se carregasse nas costas um peso invisível que os outros não viam. E então aconteceu. De repente, em meio à multidão, meus olhos o encontraram. Ele estava do outro lado do salão, encostado próximo ao palco. Tinha os cabelos grisalhos, penteados para trás, o rosto marcado por rugas profundas. Mas o olhar era o mesmo, firme, intenso, cheio de vida. Meu coração deu um salto tão forte que pensei que fosse desmaiar. Um frio percorreu minha espinha e minhas mãos começaram a suar. Eu pisquei, acreditando que fosse um engano, uma miragem criada pelo meu desejo secreto de reviver o passado. Mas não era. Era ele, Ricardo. Por alguns segundos, o salão inteiro desapareceu. A música, as conversas, as risadas, tudo virou um zumbido distante. Só existia aquele olhar me atravessando. E então ele sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas carregado de reconhecimento. Um sorriso que parecia dizer, até que enfim. Senti as pernas tremerem. Me apoiei na cadeira ao lado. Meu instinto dizia para fugir, mas uma força maior me empurrava para frente. Caminhei em direção a ele com passos hesitantes, como se cada metro fosse um mergulho no desconhecido. Quando fiquei a poucos passos, ele falou. Maria? A voz dele era grave, um pouco rouca, mas cheia de espanto e ternura. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo! Respondi num sussurro que mal conseguia ouvir. Ele riu nervoso, como quem reencontra uma parte perdida de si mesmo. Eu achei que nunca mais fosse ver você. Ficamos ali, parados, apenas nos olhando, como se as décadas que nos separaram fossem nada, como se o tempo tivesse feito uma curva e nos colocado novamente frente a frente, exatamente onde tudo havia parado. Você está diferente, mas é você, ele disse, olhando para mim como se tentasse memorizar cada detalhe. O tempo mudou muita coisa, sorri, tentando conter o choro. Mas algumas coisas não mudam. Ele fez um gesto tímido, estendeu a mão. Eu a segurei. Aquele toque foi como acender uma chama. Era a mesma mão que um dia segurou a minha na primeira dança. A mesma mão que escrevia cartas longas, cheias de sonhos. Sentamos em uma das mesas e conversamos como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Ele me contou da vida, do casamento, dos filhos, da esposa que também partira. Havia dor em sua voz, mas também uma serenidade de quem aprendera a sobreviver às perdas. Eu falei de Antônio, da minha família, da saudade que me acompanhava, e cada palavra parecia costurar um fio invisível entre nós, como se estivéssemos remendando os pedaços das nossas vidas. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas um reencontro. Um reencontro que parecia obra do destino. Quando a música mudou
e começou um bolero, ele perguntou, com o mesmo tom brincalhão de décadas atrás: "E se eu te pedisse para dançar de novo, você diria não?" Eu olhei para ele, o coração disparado, e respondi: "Eu não sei se minhas pernas lembram os passos. Eu ensino, como da primeira vez." E pela primeira vez em muitos anos, deixei que alguém me conduzisse na dança. Naquele instante, percebi. A vida ainda tinha surpresas para mim. Dizem que palavras não matam, mas eu aprendi que matam sim. Muitas vezes de maneira lenta e silenciosa. Foi em uma manhã ensolarada, quando resolvi caminhar com Ricardo pela praça central da cidade. Até então, nossos encontros tinham sido discretos, quase secretos. Mas naquele dia, ele segurou minha mão e eu não tive forças para soltá-la. Senti-me viva, inteira. O calor da mão dele aquecia não só minha pele, mas também as cicatrizes do meu peito. Mas a felicidade durou pouco. De repente, percebi os olhares. Primeiro um, depois outro, e logo a praça inteira parecia apontar para nós. Vi a vizinha da rua de trás cochichar com uma amiga. "Você viu? A Dona Maria com outro homem? Tão cedo?" Outra, mais ácida, deixou escapar alto bastante para eu ouvir. A essa altura da vida devia era rezar pelo marido falecido e não se engraçar por aí. As palavras atravessaram o ar como punhais. Meu coração gelou. Tentei sorrir, mas minha boca endureceu. Soltei a mão de Ricardo bruscamente, envergonhada, e ele me olhou surpreso, sem entender. Naquele instante senti que todos os anos de dignidade, de respeito, de entrega à minha família haviam sido reduzidos a nada. Cheguei em casa com as pernas bambas. Fechei a porta, encostei as costas na madeira e desabei. O pranto veio forte, sacudindo meu corpo inteiro. Será que estão certos? Será que eu sou mesmo uma mulher sem vergonha? Será que estou manchando a memória de Antônio? Passei dias me escondendo. Evitava a padaria, a feira, até a igreja. Tinha medo dos olhares, dos cochichos. Cada vez que saía de casa, sentia como se carregasse uma máscara invisível na testa. Viúva que não sabe se comportar. O pior ainda estava por vir. Minha própria amiga de infância, Helena, aquela com quem dividi segredos e sonhos de menina, veio me visitar. Pensei que fosse me apoiar, mas não. Com um tom duro, ela disse: "Maria, não seja ingênua, a cidade inteira comenta. Você vai acabar manchando sua história. Pense nos seus filhos, nos seus netos." Olhei para ela sem forças para responder. Era como se estivesse sendo julgada, condenada, exposta num tribunal sem defesa. Naquela noite, fui até a caixa onde guardo as cartas antigas de Antônio. Abri uma delas, já amarelada pelo tempo, e reli suas palavras. "Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que você siga vivendo, Maria, porque o seu sorriso é a coisa mais bonita que existe nesse mundo." As lágrimas caíam sobre o papel. Mas em vez de me trazerem paz, aquelas palavras me confundiram ainda mais. Será que eu tinha o direito de acreditar nelas? Ou será que era apenas uma lembrança distante, sem valor no presente? Olhei-me no espelho. O rosto cansado, as rugas, os cabelos brancos, e dentro de mim, uma voz cruel dizia: "Ninguém quer ver uma velha apaixonada. Ninguém aceita." Foi então que tomei uma decisão dura. Afastei-me de Ricardo. Não atendi suas ligações, não respondi suas mensagens. Era melhor assim, pensei. Melhor sofrer sozinha do que me expor ao julgamento de todos.
Mas a verdade é que aquilo não me trouxe paz. Ao contrário, trouxe um vazio ainda maior. Eu havia sido ferida pelas palavras e deixei que elas me roubassem a esperança. A vida tem um jeito curioso de nos testar. Quando eu já havia decidido que era melhor viver no silêncio da solidão do que enfrentar o julgamento dos outros, algo aconteceu. Foram dias pesados. Eu acordava sem vontade de sair da cama, a comida perdia o sabor, a casa, que sempre foi meu abrigo, parecia fria, vazia, sombria. Evitei Ricardo de todas as formas. Ignorava suas mensagens, apagava suas ligações, fingia que estava ocupada. No fundo, eu sabia, estava matando algo dentro de mim. Até que um dia, minha neta, Clara, de apenas 16 anos, entrou em casa sem bater. Ela me olhou fundo nos olhos e disse: "Vó, eu sei que a senhora gosta dele." Meu coração disparou. Tentei disfarçar. "Do que você está falando, menina?" Mas ela sorriu como quem já tinha descoberto um segredo antes da confissão. "Eu vi vocês dois na praça. A senhora estava feliz, vó. Feliz de um jeito que eu nunca tinha visto desde o vô." As palavras dela foram como um raio. Fiquei muda, as mãos tremiam e pela primeira vez chorei na frente dela. Clara se aproximou, segurou minhas mãos enrugadas entre as delas e disse com a voz doce, mas firme: "Vó, desde pequena, a senhora me ensinou a nunca desistir do que faz meu coração bater mais forte. Lembra quando eu queria aprender violino e todos diziam que era bobagem? A senhora comprou um instrumento escondido e disse: 'Quem ama, insiste.'" "Sim, lembro", respondi, a voz embargada. "Então, por que a senhora não faz o mesmo agora?" As lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. Aquela menina, tão jovem, estava me devolvendo uma versão que eu mesma havia plantado anos atrás. Foi como se uma chama esquecida se reacendesse dentro de mim. Naquele instante percebi, talvez eu tivesse passado a vida inteira preocupada demais com os olhos dos outros e esquecido de viver com os meus. Na manhã seguinte, tomei coragem e fui à igreja. Entrei de cabeça baixa, temendo encontrar os olhares acusadores. Mas, para minha surpresa, encontrei o padre Joaquim, um homem simples que conhecia minha história desde menina. Contei tudo: a solidão, o reencontro com Ricardo, as críticas, a vergonha. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: "Maria, o amor não tem prazo de validade. E se Deus nos concede a chance de recomeçar, é porque Ele sabe que ainda temos muito a viver. Quem aponta o dedo, esquece que um dia também será julgado. Mas quem ama, esse vive de verdade." Senti um peso enorme se dissolver dentro de mim. Naquele mesmo dia, tomei coragem e fui à igreja. Entrei de cabeça baixa, temendo encontrar os olhares acusadores. Mas, para minha surpresa, encontrei o padre Joaquim, um homem simples, que conhecia minha história desde menina. Contei tudo: a solidão, o reencontro com Ricardo, as críticas, a vergonha. Ele me ouviu em silêncio. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão. Não iria mais me esconder. Fui até a casa de Ricardo. Ele atendeu a porta com um semblante abatido, os olhos cheios de mágoa. Antes que ele dissesse qualquer coisa, segurei a mão dele, firme, decidida, e falei: "Me perdoa. Eu tive medo. Medo dos outros, medo de mim mesma. Mas eu não quero mais viver escondida. Se você ainda me quiser, eu estou aqui." Os olhos dele marejaram. Ele me puxou num abraço forte, como quem segura algo precioso demais para ser perdido. E naquele abraço, senti como se finalmente
pudesse respirar outra vez. A partir daquele dia, tudo começou a mudar. Acordei com uma sensação que há anos não sentia: leveza. O ar parecia mais puro, o sol mais dourado e o mundo parecia sorrir para mim de novo. Ricardo me esperava no portão da minha casa. Quando me viu, seus olhos se iluminaram de uma maneira que me fez sentir jovem outra vez. Maria, disse ele com um sorriso tímido, mas cheio de emoção. Ricardo, respondi com o coração disparado. E assim, aos poucos, fomos reconstruindo nossa rotina juntos. Caminhávamos pelo parque observando as crianças brincar, rindo das pequenas confusões do mundo. Parávamos para sentar em bancos de madeira, conversando sobre livros, filmes, lembranças de juventude, sonhos que ainda tínhamos. Foi mágico perceber que, mesmo após tantos anos, a cumplicidade existia. Era como se o tempo tivesse sido apenas um intervalo, uma pausa necessária para que pudéssemos apreciar a vida com mais profundidade agora. Houve dias em que saíamos para dançar em festas da comunidade. Eu ainda tropeçava nos passos e ele ria, segurando-me firme. Sempre achei que você fosse desastrada, disse ele sorrindo. E você sempre foi paciente demais, respondi, rindo e sentindo uma alegria que há muito não sentia. Meus filhos, que antes estavam receosos, começaram a perceber a transformação. Vó, você está mais bonita agora, disse minha neta Clara, me observando com olhos brilhantes. Parece que a senhora encontrou de novo a senhora que conheço. Essas palavras penetraram fundo em mim. Percebi que o amor não apenas renascia dentro do coração, mas também tinha o poder de curar as feridas deixadas pelo luto e pelo julgamento alheio. Houve momentos de ternura simples, mas intensos. Como quando Ricardo me surpreendeu com flores do meu jardim favorito. Ou quando, numa tarde chuvosa, me cobriu com seu casaco enquanto caminhávamos lentamente pelas ruas molhadas para garantir que eu não sentisse frio. E à noite, sentados lado a lado na varanda, compartilhando histórias e silêncios, entendi algo essencial. O amor verdadeiro não tem idade. Ele não conhece limites. Ele chega quando o coração está pronto para recebê-lo, mesmo depois de perdas profundas. Um dia senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me derrubou. Olhei para Ricardo, para meus filhos e netos, para a vida que ainda pulsava dentro de mim e disse baixinho: eu pensei que não merecia mais, que a vida já havia terminado para mim, mas ela está apenas começando. Ricardo segurou minha mão, seus olhos marejados refletindo o mesmo sentimento. Sempre houve vida, Maria. Você só precisava se permitir viver de novo. E naquele abraço, naquela mão apertando a minha, percebi que o amor não se perde, apenas se transforma como tudo na vida. Que as anos de dor, de saudades e de medo serviram para tornar cada instante de felicidade ainda mais intenso. Cada dia se tornou uma celebração do riso, das pequenas conquistas, da ternura compartilhada, da coragem de amar mesmo após tantas perdas. A cada passo, a cada olhar, descobri que a vida ainda podia surpreender e que o amor, mesmo tardio, ainda era capaz de renascer com força arrebatadora. 8. Sento-me agora à beira da varanda, observando o pôr do sol que pinta o céu de laranja e dourado. O vento leve toca o meu rosto e carrega consigo o cheiro das flores do jardim que cultivo há anos. Cada pétala, cada aroma, me lembra que a vida, mesmo depois da dor,
ainda é plena de beleza. Olho para Ricardo, que lê silenciosamente um livro ao meu lado, e sinto uma gratidão tão profunda que quase me derruba. Gratidão por reencontrar o amor, por perceber que não existe idade para recomeçar, por ter coragem de enfrentar meus medos e as críticas de um mundo muitas vezes cruel. Aprendi coisas que jamais esquecerei. Aprendi que o amor não se mede pelo tempo que resta, mas pela intensidade com que se vive cada instante. Que perder alguém querido não significa fechar a porta para novos sentimentos. Que a vida, por mais dura que seja, sempre encontra uma forma de nos surpreender. Aprendi que a solidão é pesada, mas o silêncio não é definitivo. Existe sempre alguém ou alguma circunstância que pode reacender a chama que acreditávamos apagada. Para mim, foi minha neta Clara. Foi Ricardo. Foi minha própria coragem que precisei redescobrir. Aprendi também que as palavras alheias podem ferir, mas não definem quem somos. O julgamento dos outros é apenas sombra, e a luz do coração verdadeiro é que guia nosso caminho. E, acima de tudo, aprendi que a velhice não é fim, é continuação. Cada ruga, cada fio branco, cada cicatriz, física ou emocional, é prova de vida vivida, de batalhas enfrentadas, de histórias que merecem ser contadas. Hoje, eu digo a todos: não se deixem aprisionar pelo medo ou pela culpa. Não se neguem a sentir, a amar, a recomeçar. O coração é resiliente e a vida ainda pode surpreender mesmo quando pensamos que tudo acabou. Fecho os olhos por um instante, sinto a mão de Ricardo segurando a minha e penso em Antônio. Sinto sua presença, seu amor que permanece. Ele foi parte da minha história e agora também faz parte da minha lembrança feliz. Não se perde quem se ama, apenas se transforma, como tudo na vida. Abro os olhos novamente e sorrio. O sol se põe, mas amanhã haverá outro dia. E eu estaria aqui, disposta a viver, a amar e a ser feliz independente da idade, das críticas ou do que passou. Porque a vida, no final, é isso. Coragem para seguir, amor para compartilhar e esperança para renascer, sempre.